Pergunta número 2. Livro dos Espíritos. O que se deve entender por infinito? Resposta: o que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então aqui nós estamos numa definição filosófica e matemática. Primeiro, a pergunta é, a palavra infinito, ela traz o quê? Por exemplo, uma definição lá da geometria plana de Euclides, a reta. A reta não tem começo nem fim, então a reta é infinita. A semirreta tem começo, mas não tem fim. E o segmento de reta tem começo e tem fim. O segmento de reta é finito. A reta é infinita. Por que ele diz então que o infinito é o desconhecido? Porque o infinito é uma abstração da nossa mente, a nossa capacidade. Eu não posso abranger o infinito, porque o infinito ele não é real. Eu não posso me colocar no infinito. Por exemplo, imagine um número natural maior que existe. Quando eu chego nesse número, existe uma infinidade de outros números maiores do que esse. Então, o infinito, eu nunca chego no infinito, porque a minha mente não consegue conceber. Então, quando ele fala ali o desconhecido, o infinito é desconhecido, é porque o infinito não é local. O infinito ele é uma abstração, isso é tão grande quanto se queira. E aí vem uma outra informação interessante que pode gerar alguns problemas. Por exemplo, tudo que é desconhecido é infinito. Mas tudo que é desconhecido é infinito? Não, o que ele está dizendo ali é o seguinte, que o que é limitado eu consigo conceber. Por exemplo, uma ilha. Uma ilha ela tem um limite, então eu consigo conhecer a totalidade da ilha porque ela tem um limite. O planeta Terra, eu consigo conceber o planeta Terra porque ele é finito. Agora, o que não eu consigo conceber se torna infinito por definição. Isso é, se está um limite além do que eu posso conceber, ele é desconhecido. Se ele é desconhecido, ele é infinito, nesse sentido, de não ter limites. Ok? Vou pegar aqui um pensamento para poder facilitar a nossa vida. Aqui, um pensador antigo, Anaximandro, ele usa o termo apeiron para designar aquilo que não tem limiar, não tem limite, extremidade, sendo considerado, pois, como infinito, imenso, como princípio original dos seres, tanto do seu aparecimento como sua dissolução. Então aqui alguns filósofos, porque quando nós falamos de Livro dos Espíritos, as perguntas elas têm, vamos dizer assim, uma herança filosófica de todo o seu passado, de todos esses pensadores. Então é importante a gente também entender por que daquela pergunta. Claro que vem a pergunta número 3, vai complementar essa definição de infinito. Aqui eu não vou me aprofundar na questão de infinito potencial, dos vários infinitos que podem existir, porque não é o objetivo, e sim uma preparação para a pergunta número 3. Então, isto é, aquilo que não tem limite é infinito, ok? E novamente aqui para ajudar o nosso dicionário de filosofia, infinito, esse termo tem significados principais, entre os quais existem algumas semelhanças. Olha lá, novamente, entender que as palavras elas têm vários significados. Então, eu tenho sempre que saber qual é o significado de quem pergunta, ok? E de quem responde. Porque não é simplesmente a palavra pela palavra. Isso é muito importante. Então vamos lá. O infinito matemático, que é a disposição ou a qualidade de uma grandeza.
O infinito matemático está falando de grandeza. Então, quando nós estamos falando aqui, qual o tamanho do universo? Ele pode ter 13 bilhões e meio de anos, ele pode ser infinito. Isso vai depender da forma de medição, da teoria. Por exemplo, a teoria das cordas, que fala que o tempo é infinito. Existe o infinito na dimensão teológica, isto é, que é a não limitação da potência, que nós vamos voltar nesta questão porque faz parte da discussão sobre Deus. Então, eu não posso pegar um ser perfeito, vamos dizer assim, e limitá-lo em algum sentido. Então, ele está falando ali da teologia em relação à potência. Falando de Deus, nós temos que entender que ele é ilimitado, porque ele não pode ser limitado. Nós vamos ver isso mais para frente. E existe o infinito na questão metafísica, que é a não completude. Então, você, pela abstração da sua mente, você não consegue conceber algo que vai além de uma outra fronteira. Por exemplo, uma abstração matemática que fala infinito. E infinito mais 1 é o quê? É infinito. E infinito mais 1 milhão é infinito. Infinito vezes infinito é infinito. Então, é algo que está além das fronteiras, ok? Então, essa é uma questão importantíssima. Então, pergunta número 2. O que é infinito? Então, nós estamos trabalhando aqui as ideias que podem estar por trás da definição de infinito. Existe uma outra questão também que tem a ver com infinito, que é a palavra indefinido. Muitas vezes confundem infinito com indefinido, ok? Vamos tentar solucionar esse problema. Vamos lá. O que é indefinido? Aquilo que não tem limite no espaço ou no tempo. Portanto, é infinito no seu sentido negativo do termo. Este, pelo menos, é o significado da palavra estabelecido por Descartes, que assim fazia a distinção entre indefinição das coisas e a infinidade de Deus, o que não tem limite em sua perfeição. E é por isso o único ser infinito. Portanto, a palavra equivale a ilimitado, mas não é usada como sentido de não definido, ou seja, uma expressão por uma definição. Por exemplo, para facilitar, quantas encarnações podemos ter para chegar até perfeição? Ela está indefinida. Então, ela pode ser infinitas encarnações? Não. Porque se ela fosse infinita, você nunca chegaria à perfeição. Mas o número é indefinido. Por quê? Uns podem chegar mais rápido do que outros. Então, se um ser leva X encarnações para chegar à perfeição, outros podem levar 2x, ou pode levar x sobre 2, mas todos chegarão à perfeição. Então, o número de encarnações para chegarmos à perfeição é indefinido, mas o número de encarnações para chegar à perfeição não é infinito. Essa é uma questão importante quando a gente está falando de perfeição, a perfeição espiritual. Para outras questões, a palavra indefinido e infinito pode, vamos dizer assim, até convergir. Por exemplo, quantos números naturais eu posso multiplicar um número? É indefinido. E esses números são infinitos. Então, nesse caso, a palavra infinito e indefinido convergem. Em outros casos, a palavra infinito e indefinido divergem, como eu trouxe aqui do Descartes. Descartes, falando da definição das coisas, ele usa a indefinido. Quando ele fala vamos dizer assim, de Deus, ele está falando infinito, porque não é limitado. Então, às vezes, as questões elas esbarram,
Por isso que temos que entender muito bem sobre o que nós estamos falando, de que nós estamos falando e como nós estamos falando. Para terminar, aqui uma frase do pensador Thomas. O conhecido é finito, desconhecido infinito. Intelectualmente estamos numa ilhota no meio do oceano ilimitado de inexplicabilidade. Nossa função em cada geração é reivindicar um pouco mais de terra firme. Então aqui esse pensamento vai bem em direção à resposta, né? Tudo que é desconhecido é indefinido, ou tudo que é desconhecido é infinito. Então o que ele está dizendo? O conhecido é finito, o desconhecido é infinito, no sentido de que ele está para além da minha concepção. Então esta é uma questão importante. Então você está numa ilha, a ilha é conhecida, a ilha é finita. Mas o conhecimento que envolve essa ilha, ele é ilimitado, logo ele é infinito por definição. Então é neste sentido a pergunta lá, tudo que é desconhecido é infinito.